Então, como eu disse aqui nesse nosso ambiente virtual do Moodle, vocês têm uma pasta com o plano de ensino, outra com as apostilas, os slides, e por fim, a quarta pasta, que vocês também devem acessar, o livro. Livro de Fisiologia Humana. O livro que eu uso é o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Essa é uma referência mundial de fisiologia. Se tiver estudando fisiologia lá na Alemanha, na China, certamente o Guyton é, se não a principal, uma das principais referências. É o principal livro da área. E a última edição dele é de 2017. Vocês estão aqui com a última edição do livro, tá? Do e-book, para quem gosta de estudar pelo livro. O Guyton separa os conteúdos também por sistemas. Então tem lá fisiologia do sistema nervoso, muscular, né? Depois vocês dão uma passeadinha pelo livro aí. Essas são as 4 pastas. Depois, como é que vai funcionar? Eu coloquei cada uma das nossas aulas. Ó, introdução à fisiologia, fisiologia da digestão, parte 1, 2 e 3, porque o sistema digestivo é muito grande. Depois, fisiologia do sistema porta-hepático. Teoricamente, era para vocês clicarem aqui, ó, link para a aula no Meet e já entrarem na aula. Não está dando certo. Vou descobrir com o Fernando por quê, para a gente consertar. O professor Fernando que está auxiliando a gente aqui com esses erros do Moodle. Agora, para vocês clicarem aqui, ó, na próxima aula, né, Fisiologia da Digestão, vocês clicarem aqui, link para a aula no Meet, e já irem direto para a aula. E não está dando certo. Desenhos. Vocês vão ver, quando eu explicar a apostila, que nós vamos ter desenhos para vocês fazerem na apostila de cada conteúdo. Só nessa primeira aula que eu não estou mandando desenhos, vocês clicarem aqui, tem branco, ó. Então, para cada aula, uns 2 dias antes, um dia antes, eu vou colocar desenhos aqui, vocês vão clicar e vai ter o desenho que vocês devem fazer lá na apostila. E eu vou dar aula em cima desse desenho, porque antes eu usava o quadro. Agora, como a gente não tem mais essa possibilidade, eu faço num papel o mesmo desenho que eu faria no quadro, ponho aqui para vocês, vocês desenham na apostila, depois eu vou dar aula em cima dele, explicando aquela função biológica. Nós vamos começar com digestão, né? Então, depois passamos para o porta hepático, e aqui já tem um link para a primeira VA. Eu vou criar aqui mais um segundo tópico, que é para vocês colocarem a apostila em PDF. Porque na semana de prova é a semana de entrega da apostila. Aí eu vou explicar mais sobre a apostila daqui a pouco. Depois do link da prova, nós vamos ter links das matérias do segundo bimestre. Nós vamos ter uma segunda apostila, vocês viram lá que tem 2, né? Cardiorrespiratório, renal, nervoso, muscular e endócrino. Aí vem nossa segunda VA. Tá bom? Sempre com desenhos, com link para o Meet. Eu vou colocar aqui também, com o passar do tempo. Vai aparecer aqui um segundo link, ó, link para a aula gravada. Aí vocês vão clicar e ele vai redirecionar vocês para o YouTube, que é onde eu coloco as aulas. Então, cada aula dessa que a gente grava, eu vou colocar o link aqui, para quem não puder ter assistido na hora da aula, assista depois. Bom, então, vocês só acessem aqui e depois vocês assistem. Então, vai ter um link para cada uma das nossas aulas. Dúvidas, gente, até agora, aqui no Moodle? Eu vou falar um pouco sobre presença também agora no Moodle. Nada de dúvidas? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre presença. Os coordenadores ainda estão passando para a gente como é que vai ser esse controle de frequência. A gente quer muito que vocês estejam presentes aqui na aula, né, nessa aula online. A gente sabe que nem sempre é possível. Né, por conta da pandemia, alguns alunos estão com horários de trabalho diferentes, trabalhando no horário da aula e folgando em outros períodos. Alguns alunos têm dificuldade de assistir a aula em casa por conta de filhos, de barulho, enfim. Cada um tem um contexto, outros têm dificuldade de acesso. Então, alguns alunos acabam assistindo apenas a aula gravada. E tem uns que deixam de assistir a aula presencial, depois não conseguem ver a gravada e ficam sem o conteúdo. É muito complicado. Mas, enfim, eu não consigo controlar se vocês vão assistir aqui agora, se vocês vão assistir a aula gravada, mas não deixem de assistir a aula. Anotar as dúvidas, perguntar, mandar para mim no WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês que aqui no Moodle também dá para mandar, mas é ruim quando fica com muitos canais diferentes. É melhor a gente usar o WhatsApp para a gente tirar nossas dúvidas,
ou durante a aula, né, que é o ideal para quem assiste a aula aqui online. Então, esses são as 4 pastas principais, depois tem as demais, vocês vão ver que a gente vai adicionar novos links, como, por exemplo, da aula gravada. O que eu preciso que vocês façam, gente? O Moodle, ele consegue acompanhar, deixa eu pegar uma aluna aqui, ó, a Thaisa, que perguntou. Eu consigo ver para cada um de vocês, por exemplo, para a Thaisa, eu consigo ver dessas 4 pastas aqui, em quais ela entrou e em quais ela fez download. Ou seja, se ela entrou nas 4, o Moodle me dá que ela teve 100% de participação nesse módulo aqui. Porque ela entrou em todas as pastas e fez download de todos os arquivos. Na aula 1, a Thaisa vai e clica aqui nos desenhos e abre os desenhos, quando eles estiverem aqui. Clicou no link do Meet, opa, então ela assistiu a aula, ela clicou no link e ficou determinado tempo aqui dentro do link. Clicou no link para a aula gravada, opa, ela reassistiu a aula. Então, o que o Moodle é capaz de mostrar para nós, professores? O seu percentual de acesso. Chega lá no final, a Thaisa clicou em tudo. Ela entrou em todos os links da disciplina, ela fez download. O que o Moodle entende para a Thaisa? 100% de presença. Ou seja, ela transitou por todo o ambiente virtual. Ela participou da disciplina. Aí vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. A Maria Eduarda. Chegou no final do período, a Maria Eduarda não abriu nada. Ela só abriu o link da prova. E o link Ela só abriu o link da prova e só abriu o link para depositar a apostila. Olha o tanto de links que tinha que ela abrir em cada aula, mais os links gerais. Ela não abriu nada. O que o sistema vai dar para ela? Vai dar 10% de frequência. Por quê? Porque ela não acessou o sistema. Então é fundamental que vocês acessem o sistema. Às vezes, o professor mandou algum informe, por exemplo, a apostila, essa primeira apostila está aqui. Eu também vou pôr ela lá no grupo do WhatsApp, porque eu vou mandar ela para a Xerox, né, da Fama, eu vou explicar para vocês depois. Mas nem por isso, gente, livra vocês de virem aqui, clicar, abrir a apostila, tá? Porque a ideia é que a gente use esse sistema e ele que vai ser um contador da frequência de vocês. Para algumas... o Moodle é mais completo. O Moodle é feito para isso, né? O Classroom faz muitas coisas parecidas com o Moodle, mas o Moodle é um sistema mais completo. O negócio que o Classroom, por exemplo, o Moodle, eu coloco a prova aqui dentro já. O Classroom, você tem que fazer a prova no Google Forms. Então, o Google ele tem várias plataformas diferentes, permite fazer coisas que estão dentro do Moodle. O Moodle você já faz tudo num lugar só, então fica mais prático. Ó, temos aqui os materiais, temos as aulas. A única coisa que o Moodle ainda não faz, e que o Classroom também não faz, é gravar a aula. Igual, por exemplo, nós estamos usando o Meet, né? Então, o que falta ao Moodle é isso. A gente tem uma opção de gravação da aula aqui dentro dele mesmo. A gente não precisar acessar um outro sistema. Entender essa questão da frequência, gente, que é importante o acesso de vocês aos links da disciplina aqui. Tá? Então, não deixem de fazer isso. Me desculpem não estar com a minha câmera aberta hoje. Minha câmera não está... Quando eu peço para desbloqueá-la, fala que não é possível encontrar a câmera. Não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que levar em algum lugar para consertar isso. Certinho, gente? Então, essa é a nossa parte de Moodle. Eu vou alimentar isso aqui como os desenhos. Vai ter desenhos para vocês fazerem na primeira aula, vai ter desenhos para vocês fazerem também na segunda aula. Vamos para a apostila? Você clica aqui nos links da apostila e faz download da apostila do primeiro bimestre. Vamos lá, apostila. Essa é a nossa apostila. Como vocês ainda farão outras disciplinas comigo, eu também sou professor de patologia, sou professor de farmacologia, são disciplinas que todos os cursos de vocês ainda terão. Então, vocês farão ainda patologia, farmacologia comigo. No caso da farmácia, ainda são 2 farmacologias.
Então, a farmácia vai comigo aí ainda até o 6º período. E eu sempre trabalho com essas apostilas, gente. As apostilas foram um instrumento que eu desenvolvi para dois objetivos. Primeiro, que vocês tivessem um material organizado para estudar para as minhas provas. E além disso, além de vocês terem um material para vocês estudarem, para vocês organizarem o conteúdo e estarem prontos para a prova, ainda ela fica como um documento para vocês no futuro. Quer fazer uma consulta, a apostila fica como um pequeno livro, né? Você vê que ela tem 50 e poucas páginas, então o pessoal encaderna, fica um livrinho ali para você consultar sobre o conteúdo dessa matéria no futuro. Normalmente os alunos têm a capinha, lugar para colocar o nome. Logo em seguida, então essa apostila do primeiro bimestre. Logo em seguida vem um sumário. Aí, como a apostila é só do primeiro período, só vão vir os conteúdos do primeiro, né? Fisiologia da digestão e do sistema porto-hepático. Um plano de ensino. Esse plano de ensino é o mesmo que está aqui, ó, no Moodle. É o mesmo que está aqui no Moodle, só que resumido. Tá? Então, esse mesmo plano de ensino que está aqui, só que eu deixei só as informações que são mais relevantes para vocês. Eu tento fazer isso nas configurações, sabe? Ele fala que não tem câmera instalada. Maria, eu sou leigo nessas coisas, eu vou ter que ter um rapaz que eu levo ali no Jundiaí para eu levar lá para ver se arruma isso. Conserta com certeza a configuração, porque ela funciona em outros aplicativos. Aqui no Meet não está funcionando. Então vamos lá, um plano de ensino resumido, né? Só mostrando para vocês como vocês serão avaliados. O livro da disciplina, que é o Gaiton, que já está lá no Moodle. Ó, as minhas aulas, as minhas apostilas, na terceira página, já vem um plano de aula, então você sabe o que você vai ter em cada semana. Ó. É muito comum o aluno ter aquelas dúvidas, né? Semana par, semana ímpar, então você sabe, ó. Tem aqui as semanas, ó, nós estamos na semana de 7 a 11 do 9, essa semana é ímpar, a aula de vocês é das 8 às 9h40, introdução à fisiologia, a nossa primeira aula. Semana que vem é semana par, fisiologia parte 2, depois fisiologia parte 3, depois porto hepático. 5 a 9 do 10, a semana ímpar, vocês vão ter a prova. E olha aqui, ó, prazo final para entrega da apostila. A apostila tem que estar pronta no dia 5 do 9. 12 a 16, vista de provas, né? Então, fechamos o nosso primeiro bimestre. Vocês vão ter uma segunda apostila para o segundo bimestre. Não precisa se preocupar com ela agora, ela já está lá no portal. Como é que funciona a apostila, gente? Vocês vão ver que vai ter aqui, ó, aula 1, Introdução à Fisiologia da Digestão. Aqui nós vamos falar sobre digestão e sobre as substâncias das quais nós nos alimentamos. Né? Vocês sabem, lógico, né, que a gente come tecidos. A gente come tecidos vegetais. Eu estou comendo uma abobrinha, por exemplo, estou comendo tecidos vegetais, células vegetais. Quando eu como um bife de contrafilé, eu estou comendo um tecido animal, né? Células animais. Quando eu como um cogumelo, um champignon, eu estou comendo células, tecidos de um fungo. Então, normalmente a gente se alimenta basicamente de vegetais. Professor, de outros. o senhor disse que era a apostila para ficar pronta 5 do 9, mas hoje é 10. 5 do 9 que eu falei? Não, tô louco, peraí, tá errado aqui. Não, é 5 a 9 do 10, tá? É a prazo final para entrega da apostila. É a semana da prova. Falei 9 mesmo, mas aqui já é mês 10. Tá, a primeira semana de outubro será a nossa semana de prova. Aí no final dela, no domingo dessa semana de prova, vocês vão ter prova de segunda a sexta. Ainda vou deixar o sábado e o domingo, e domingo até meia-noite vocês têm para postar a apostila em PDF. Vai ter um link aqui no Moodle para vocês fazerem essa postagem. Tá? É mês 10. Então, nós vamos fazer, na nossa primeira aula, conhecer essas estruturas das quais a gente se alimenta e que a gente precisa digerir. Né? A gente tem todo um sistema para digerir alimentos. Já fica claro para nós que o jeito que a gente come
não é o jeito que a gente absorve. A gente come as moléculas de uma forma, a gente não consegue absorvê-la dessas formas. Por isso a gente precisa de um sistema digestivo. Se nós absorvêssemos os alimentos já do jeitinho que a gente come eles, não precisaríamos de um sistema digestivo, mas precisamos de uma intricada rede de órgãos, de estruturas, soluções digestivas para conseguir transformar o alimento e deixar o alimento de uma forma que a gente consiga absorver os nutrientes para dentro do nosso corpo, para a corrente sanguínea. Olha a apostila, vocês vão reparar que depois da aula 1, né, na página 4, você vê que a página 4 tem branco, página 5 também tem branco, e a página 6 também tem branco. Pai, mas por que isso? A ideia é de que a apostila funcione como um caderno. É aqui que vocês vão fazer os desenhos da aula. É aqui que vocês vão fazer as anotações do que eu falo. É aqui que vocês vão colocar dúvidas para me perguntar. Cada aluno faz a apostila com um nível de capricho. Tem gente que usa só a lápis, tem gente que usa só caneta, tem gente que faz a apostila toda colorida. Eu recomendo que vocês usem colorido, porque quanto mais cores a gente coloca, mais a gente aprende, mais a gente estimula o cérebro da gente. E outra coisa, vocês vão perceber que os desenhos são complexos e com muitas setinhas, muitas informações, muitas estruturas, muito nome. Quando vocês notarem que quando vocês fazem tudo de lápis, por exemplo, no final você fica até com dificuldade de diferenciar uma coisa da outra. Quando você colore, o desenho fica completamente diferente. Então, olha aqui, nessa aula 1 vai ter o espaço para vocês fazerem os desenhos. A estrutura de todas as aulas é a mesma, tá? Então, a gente aprender na aula 1, a gente aprende todas as aulas. Nessa primeira trimestre, nós vamos ter 4 aulas aqui, ó. Então, espaço para os desenhos. Depois vem uma atividade de aprofundamento, ó. Na primeira, é uma atividade de aprofundamento sobre proteínas. Aqui tem uma estrutura da proteína do leite. Depois a gente vai ver essa atividade. E uma outra atividade sobre gorduras, sobre a estrutura das gorduras que a gente ingere, dos triglicerídeos. E por fim, a última atividade, eu tenho que consertar isso aqui, que tá faltando um enter aqui. O mapa mental aqui da página 9, tá vendo que a página 9 tem branco? O que é um mapa mental? Alguém conhece mapa mental, gente? Já fez? Mapas mentais, gente, é quando você resume todo o conteúdo que você teve naquela aula, só que não na forma de um texto, na forma de um esquema, de um gráfico. Então, você faz um mapa mental e coloca ali as principais informações. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, uns exemplos de mapas mentais. Isso é um mapa mental. Não existe um jeito certo. Não existe um jeito... esse é um mapa mental sobre água. A pessoa colocou o tema principal no centro e colocou as informações em volta. Você pode fazer na forma de fluxograma. Aqui ele fez na forma de uma árvore. Um mapa mental sobre feudalismo. Tá vendo o excesso de cores? Ó? Porque facilita a organização das ideias. Olha esse aqui. Mesclou desenhos. Tem aluno que usa aqueles post-its para colocar informações e cola ele aqui dobradinho. Aí cada aluno faz de um jeito diferente. Mas vocês vão ver, gente, e eu insisto muito isso com vocês, vão fazer mapa mental em fisiologia, em pato, em farmaco. Por quê? Porque é o jeito de se estudar. É o jeito mais moderno e mais eficiente de você resumir o conteúdo que você acabou de estudar. Se você é capaz de fazer um mapa mental completo desse daqui, ó, você olha, você entende isso daqui, gente? Eu não. Não fui eu que fiz esse mapa. Não, nem tenho que entender. Sabe quem entende o mapa mental? Quem olha isso daqui e vê todo o sentido? Quem fez esse mapa. Essa pessoa olha aqui e entende tudo, ó, que está escrito aqui. Porque é ela que fez o mapa. O mapa não é para ele ser didático para outras pessoas. O mapa mental não é uma ferramenta de ensino. O mapa mental é uma ferramenta para você explicar para você mesmo. Então você pega aqui, ó, no dia da prova, se os seus mapas mentais são bem feitos, você consegue revisar o conteúdo só olhando os seus mapas mentais. No caso aqui da nossa apostila, serão 5 mapas mentais. Então vocês vão poder... quem já fez, ótimo.
Depois eu vou dar também, mandar alguns exemplos para vocês. Mas olha aqui, ó. Quem faz um bom mapa mental, ele consegue revisar o conteúdo para a prova somente olhando seus mapas mentais. Ele coloca aqui toda a informação que ele aprendeu naquela aula e mescla ela aqui com cores, com todos os recursos que ele achar importante. Lembrando que não tem um jeito certo, não tem um jeito... Não, cada mapa mental é único. Se tem uma coisa que não dá pra gente copiar dos outros, é mapa mental. Se eu copiar, você não vai entender nada. Aquelas setas, aquelas junções não vão fazer sentido para vocês. Você tá vendo que não tem texto no mapa mental? Ele tem setas, então você tem que saber aqueles links ali de cabeça. Como é que uma informação está linkada com a outra. Se vocês vierem para a aula 2, ó, que é sobre processo digestivo na boca e no estômago, vocês vão ver que na aula 2 está a mesma estrutura, ó, páginas em branco, para quê? Para vocês fazerem os desenhos e as anotações. Vocês vão reparar que a partir da próxima aula eu já vou ter enviado o desenho. Então o que vai acontecer? A ideia é que na hora da aula os desenhos já estejam feitos na apostila. Ah, por que você já não mandou o desenho dessa primeira? Porque vocês nem apostila têm. Vocês não conhecem a apostila. Primeiro eu vou mostrar a apostila. Peço que vocês providenciem a apostila para a próxima aula. E estando com a apostila, na próxima aula vocês vão ver que vocês já vão ter desenhado. A gente vai chegar para a aula, o desenho já vai estar na apostila. Você vai acompanhar a aula comigo online, mas os desenhos já vão estar prontos aqui. Ó. Eu vou indicar até a página para vocês, que vocês devem fazê-los. Ó, a aula 2 tem uma atividade de aprofundamento. A aula 2 também tem um mapa mental. Do mesmo jeito. Se vocês olharem a 3, ó, a estrutura é a mesma. Páginas em branco para os desenhos. Atividade de aprofundamento. Mapa mental. Aula 4. Páginas em branco para os desenhos. Nem sempre serão 3 desenhos não, tá, gente? Eu deixo 3 páginas sempre. Às vezes é um desenho só. Mas eu deixo mais páginas em branco sempre para vocês terem onde anotar. Tem gente que fraciona o desenho, faz uma parte numa página, outra parte na outra. Isso fica à vontade para vocês. Ó, uma atividade de aprofundamento e... Ó, são 2. E um mapa mental. Aula 5, que é sobre fígado, nossa última aula desse período, mesma coisa, páginas em branco, para vocês desenharem as estruturas do fígado, uma atividade de aprofundamento, para vocês conhecerem os tipos de colesterol do nosso corpo, LDL, HDL, VLDL, mapa mental, e depois da última aula, vocês vão ver que a nossa apostila sempre termina com um estudo dirigido. Vou dar um tempinho nele aqui para vocês verem ó, que o estudo dirigido nosso tem 37 questões. E depois várias páginas pautadas, ó, só para vocês colocarem as respostas. Eu faço assim porque cada um tem uma letra, cada um escreve de um tanto, então você põe aqui número 1 e responde com a quantidade de linhas que você precisar. Infelizmente, muita gente não leva ao pé da letra o conselho que eu vou dar agora, e é sem sombra de dúvida, o principal motivo de reprovação na disciplina. Vou ver se tinha entrado alguém. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Vou mandar para a Xerox da faculdade, sim. Mas vou falar disso daqui a pouco. Maria, na odonto eu vou até farmacologia, que eu acho que é uma disciplina que vocês têm no quarto período. Tá, tem que olhar na grade de vocês, mas é até farmácia. Tá, então vamos voltar aqui. Gente, essa é, sem sombra de dúvidas, junto com os mapas, eu gosto muito dos mapas mentais, mas além dos mapas mentais, a coisa mais importante dessa apostila é o estudo dirigido. A minha prova é o estudo dirigido. As perguntas que estão aqui estão na prova. Só mais elaboradas. Não vai ter perguntinha assim tão direta, o que é digestão. Mas vai ter uma questão lá para você responder o que é digestão. Então a minha prova é o estudo dirigido. Um estudo dirigido bem respondido, bem feito, e principalmente, gente, feito por você. Infelizmente, todo período é a mesma coisa. Tem aquele aluno que não faz a apostila. E aí, quando chega na semana da prova, ele se depara com 37 questões para ele responder. Não dá tempo. Muitas vezes esse aluno mal assistiu às aulas também. Então, o que ele faz? Ele vai copiar o estudo dirigido de um colega. Ele até ganha os pontos da apostila. Eu não olho isso. Entregou respondido, respondido. Eu dou os pontos.
ele ganha os 2 pontos da apostila, mas ele vai para a prova, ele zera. Quando não zera, tira 1, tira 2, uma prova valendo 8, ele não consegue passar. Por quê? Porque ele copiou a apostila. Então, tentem fazer a apostila vocês mesmos. Problema nenhum fazer junto. Eu tenho uma amiga, a gente senta e responde as questões juntos. Ótimo. Fica até mais completo quando 2 cabeças estão pensando juntas. O problema é você copiar. Deixar essa apostila em branco e tentar fazer ela na última semana. Aí ela perde todo o sentido, porque ela é uma apostila preparatória. É para você ir fazendo aula a aula. Cada aula, você consegue responder algumas perguntas aqui do estudo dirigido. Então você já vem e já responde. Ficou em dúvida de alguma? Tira essa dúvida comigo depois. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Vocês têm, além da aula, vocês têm slides. Olha aqui, ó, os slides que eu vou mandar para vocês. Que vou mandar não, né? Que já está lá no Moodle. Sistema digestório. Ó, você passa alguns slides e tem o primeiro slide sobre o sistema digestivo. Esse slide aqui nesse quadro amarelo está falando o que é digestão. Se vocês olharem, a primeira pergunta do estudo dirigido é o que é digestão? Aqui a resposta, ó, digestão é um processo de quebra dos alimentos física, pela mastigação, e quimicamente, por arte e por enzimas, convertendo seus macronutrientes em moléculas absorvíveis pelo trato gastrointestinal. Pronto. A resposta da primeira pergunta está aqui nesse slide. Então, vocês podem conseguir responder dessa forma. Não, eu sou paciente, Maria, pode ficar tranquilo. Vocês vão conseguir responder olhando os slides, vão conseguir responder ou ouvindo as aulas. Então, vão deixando o estudo dirigido o mais completo e bem feito possível. Não tem erro nenhum. Nenhum. Se vocês conversarem com os colegas de vocês, e lembra sempre, viu, gente? Vocês estão no comecinho de curso, a gente conversa sempre com os bons alunos do período anterior, tá? Porque uma coisa que o veterano adora fazer é terrorismo. Tá matéria difícil demais. Não, cuidado, tem que ver se esse aluno estuda ou não estuda. Tem que ver para quem você está perguntando. Às vezes um aluno estudioso, ele certamente vai te dizer, olha, se você fizer a apostila, se você fizer o estudo dirigido, se você levar a sério, tem erro não, passa. Eu passei, você vai passar também. Agora, se você levar na barriga, deixar fazer essa apostila na última hora, copiar o estudo dirigido de alguém que não dá tempo de fazer ele na última semana, aí o seu caminho para reprovação está bem aberto. E ainda tem pior, tem aquele que nem a apostila faz. Nem copiar ele copia porque ele não consegue de ninguém. Então nem a apostila ele entrega, então ele já vai com os 2 pontos da apostila zerados. Aí na prova, valendo 8, ele tem que tirar 6. Só que como ele não fez a apostila, ele não se preparou para a prova. Então ele vai tirar 6, uma prova valendo 8, não tira. Então a reprovação nessa disciplina ela está muito vinculada à falta de dedicação a esse instrumento aqui. Ó. Vocês vão ver que a nossa apostila é repetitiva. Repetitiva por quê? É o seguinte, eu vou falar para vocês na aula, né, vamos supor que na nossa aula sobre fígado, eu vou falar para vocês as funções do fígado, por exemplo, do hepatócito, da célula do fígado. Então vai ter um desenho. Vai ser a primeira vez que vocês vão ter contato com o hepatócito. Vai ter um desenho com o hepatócito. Logo em seguida, vocês vão ter uma aula comigo, eu explicando sobre o hepatócito, como é que essa célula do fígado funciona. 2 vezes já, né? Vocês desenharam, agora eu estou falando, durante a aula. Aí, vocês vão ter que fazer o mapa mental dessa aula do fígado. Vai ter que estar aqui o hepatócito. É uma das principais informações dessa aula. E o que o hepatócito faz? A célula do fígado. Isso já é a 3ª vez. Quando vocês vierem aqui para o estudo dirigido, vocês vão ver aqui, ó, perguntas sobre o hepatócito. Qual o papel dos hepatócitos no metabolismo de vitaminas e ferro? Como se dá o efeito de primeira passagem no hepatócito? 4ª vez que vocês vão ter que discutir sobre o hepatócito. Onde vocês acham que vai ser a 5ª vez que vocês vão ter que demonstrar conhecimento sobre o hepatócito? A primeira foi no desenho, a segunda foi quando eu dei a aula, a terceira foi quando vocês fizeram o mapa mental,
A quarta foi respondendo a pergunta do estudo dirigido. Quando é que vai ser a quinta vez, gente? A prova. A prova vai ser a quinta vez que vocês vão ouvir falar sobre isso. Isso vale para todos os nossos conteúdos. Falar, professor, então não tem erro, não. Não tem mesmo, gente, se a pessoa for dedicada. Então, vocês vão ver que eu vou falar sobre a solução, olha aqui, a pergunta 3. Sobre a solução digestiva da boca, detalhe, o nome, onde é produzida, qual o pH, quais seus constituintes básicos e quais as suas principais funções. Falou, professor, qual que é o nome, qual que é a solução digestiva da boca, gente? Qual é a solução que a nossa boca produz que tem propriedades digestivas? Saliva, ótimo. Saliva. Então, vocês vão aprender em fisiologia que a saliva não é produzida meramente tem motivo. Tudo no nosso corpo tem um motivo. A exceção de órgãos vestigiais, que são alguns órgãos que já perderam sentido na evolução, a gente tem os dentes dos sisos, nós temos o apêndice, são estruturas que já fizeram sentido no passado e hoje não fazem mais. Mas a exceção delas, todas as demais têm um motivo para estarem no nosso corpo e exercem uma função. Então a saliva não é produzida à toa. A saliva é produzida nas glândulas salivares, parótida, sublingual e submandibular. O pH dela é neutro. Ela tem água, minerais, uma proteína chamada mucina, que torna ela viscosa, grudenta, e outra proteína chamada pitialina, que funciona como uma enzima que quebra carboidratos. As funções da saliva são algumas que têm funções físicas, como, por exemplo, umedecer o alimento e lubrificá-lo. Por que eu vou umedecer e lubrificar o alimento, gente? Por que eu preciso de uma secreção líquida na boca que umedece e lubrifica o alimento, viscosa, como é a saliva, para permitir que eu engula. Quem já comeu um alimento muito seco sabe que é muito difícil engoli-lo. Eu preciso que ele esteja lubrificado e umedecido. Essa é a função da saliva, facilitar a deglutição do alimento. Só que ela também tem uma função enzimática. Ela quebra o amido, que é um carboidrato. Ela começa a digestão dos açúcares na boca, ela começa a digestão dos carboidratos. E ela também limpa a boca. Ela tem uma função de limpeza, porque a saliva vai limpando os dentes, limpando a gengiva, e tem algumas substâncias antissépticas na saliva, que ajudam a manter o controle da flora microbiana na nossa boca. Então, tá vendo que saliva tem um monte de informações sobre saliva? Que a gente vai aprender, ó. Vocês vão ter visto isso no desenho, depois vão ver na aula, depois vão falar sobre saliva no mapa mental, vão responder essa pergunta aqui, e vai ter uma pergunta sobre saliva na prova? Vai. Quem fez todo esse ciclo aqui de 4 repetições, não vai ter dificuldade nenhuma de responder sobre saliva na prova. Quem não fez, vai ter. Vamos para questões práticas. A apostila, gente, ela está com 30 e 40 e poucas páginas. O que eu faço normalmente? Eu envio a apostila para a Xerox da Fama. Eu mando para o Deluan, que é o dono lá, ele passa um orçamento para mim e eu passo para vocês. E aí ele já imprime várias, encaderna, inclusive coloridas. A impressão dele a parte colorida já encaderna. Ela costuma ficar de 10 a 15 reais, depende do tamanho da apostila. Essa apostila fica baratinha, eu acho, não barata, mas se você não tiver condições, você pode replicar a apostila no seu caderno. Eu não exijo que você imprima se você não tiver condições financeiras de fazer isso. Você pode replicar a apostila no seu caderno, só que você vai mantendo a paginação. Você põe lá, ó, página 32, estudo dirigido. Então, você vai pondo as páginas, igual está na apostila, você vai seguindo. Põe o enunciado e vai respondendo. Vamos pôr aqui, ó, página 30, atividade aprofundamento 7. Você escreve o enunciado e responde no seu caderno. Então, você tem que manter a paginação no seu caderno, senão eu não consigo corrigir. Quem não tiver condições de adquirir a apostila pode fazer isso. Eu peço que aqueles que podem adquirir,
adquiram, porque fica mais organizado a apostila. E fica aquele documento depois para você guardar com as informações que você aprendeu dessa disciplina. Então, não deixem de, se possível, adquirir. Tem que ser na Xerox da Fama? Claro que não. Vocês têm o PDF da apostila. Se você tem uma impressora aí na sua casa, você mesmo imprime. Se você tem como imprimir em algum lugar, você mesmo imprime. Se você conhece uma outra Xerox que tem um preço melhor, põe no grupo, avisa seus colegas, avisa seu representante e façam desse outro local. Tá? A da Fama é apenas um orçamento para vocês terem uma noção de quanto fica a apostila por lá, que é colorido e encadernado. Se vocês quiserem fazer em outros locais, e devem, né, fazer orçamentos, achar em outros locais mais baratos, normalmente os meninos até fazem isso, cotam em outros locais, passam para o menino da Xerox da Fama, às vezes ele cobra o preço quando ele consegue, então os meninos até conseguem abaixar o preço quando fazem essas cotações. Então fiquem à vontade para cotar em outros locais. A apostila não costuma passar de R$ 15 não, tá? Normalmente fica nesse valor. A apostila, Cauane, vocês vão fazer um PDF dela e vai ter aqui, ó, no Moodle. Junto com esse link da prova, eu vou colocar um link para vocês postarem esse PDF, tá bom? Então, vai ser lá para a primeira semana de outubro que vocês vão fazer isso. Não, terminando a aula aqui agora, eu já vou enviar pro Deluan, para ele fazer o orçamento, tá bom? Marcelo, entendeu agora como é que é para entregar? O PDF que vocês vão postar aqui, ó. Eu vou criar um link aqui no YouTube, no Moodle, para vocês postarem o PDF, com ela já respondida. Sim, pode ser. Pode tirar a foto e fazer o PDF. Porque as fotos ficam muito pesadas e os vídeos também ficam muito pesados. Não, Stephanie, nós não vamos trabalhar Google Sala de Aula esse semestre. Tudo vai ser pelo Moodle, tá? Nós vamos ter o WhatsApp, onde eu vou mandar algumas informações, eventualmente posso mandar o link do Meet, porque nem se, a turma de fisiologia tão grandes, nem todo mundo consegue entrar pelo link da sala. Então eu vou mandar o link do Meet, mas Google Sala de Aula não, vamos usar só o Moodle. Certinho, gente? Entenderam então a ideia da apostila, como é que ela deve ser desenvolvida? Não há obrigatoriedade de imprimi-la, você pode fazer no seu caderno, desde que você mantenha a paginação e vá seguindo a ordem aqui da apostila, senão fica impossível corrigir sua apostila se você não fizer isso. Então, ok, falamos sobre a apostila. Ó, aqui vocês vão ter ó, os slides, tá? Já está também lá no Moodle, ó, slides da disciplina. Esses são os slides da primeira VA. Depois vocês vão ter os slides da segunda VA e aí por diante. Deixa eu só... Vou começar agora com vocês. Nós temos só 40 minutinhos aí, né, para a gente fazer uma introdução sobre o sistema digestório. Vamos fazer essa introdução hoje e na aula seguinte eu já mando para vocês os desenhos. Vamos começar? Ó, vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório ou digestivo, tá?
Esse sistema, gente, ele vai ser voltado para a digestão dos alimentos. E antes eu vou falar um pouquinho sobre fisiologia. Como eu falei para vocês, a fisiologia é uma disciplina para a gente estudar como os nossos órgãos funcionam e como eles funcionam dentro de sistemas, né? O coração não funciona sozinho, ele está acoplado ao sistema circulatório, uma rede de vasos, vasos sanguíneos, artérias e veias. Esses sistemas de órgão desempenham funções importantes no nosso corpo, como a filtração do sangue, como a produção do sangue, como o batimento cardíaco e a propulsão do sangue, a transmissão de informações de um tecido para o outro, que pode acontecer por meio de impulsos nervosos nos nervos, ou pode ser por meio de hormônios. Então, fisiologia estuda as funções do nosso organismo, as nossas principais funções biológicas. E a fisiologia, um biólogo, por exemplo, estuda a fisiologia dos mamíferos em geral, fisiologia das plantas. Nós não. Nós, da área da saúde, estudamos unicamente a fisiologia de uma espécie, né, do Homo sapiens. Fisiologia humana. Nós só estudamos isso. Fisiologia do corpo humano. Então, vocês vão perceber que a química estuda átomos, moléculas. Na biologia molecular, você já vê as moléculas que formam as células. Na biologia celular, você já vê os tecidos e as células. Vocês tiveram já a biologia celular. Agora a gente vai estudar órgãos e sistemas. Então, a fisiologia já tem um campo mais ampliado. Lá na anatomia, você viu estruturas. Na biologia celular, você viu as células. Na histologia, agora, você vai ver os tecidos. Na fisiologia, você vai ver sistemas. Conjuntos de órgãos trabalhando de uma forma sincronizada. Então, a fisiologia é uma disciplina base na formação de um profissional da saúde. Um profissional de saúde que não entende o corpo humano, que não entende como o corpo humano funciona, não é, né, um profissional da saúde, não tem como ser. Se tiverem alguma pergunta, gente, abram o áudio, tá? Vocês estão vendo que eu estou com a tela cheia, eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo no chat lá da disciplina. Os organismos, gente, o nosso organismo, ele deve funcionar sempre em equilíbrio. Uma palavra que significa equilíbrio no nosso organismo é homeostase. Então, quando eu digo que um organismo está em homeostase, ele está em equilíbrio, ele está funcionando de forma adequada. Só que nós estamos inseridos em um ambiente. E esse ambiente pode mudar. A gente pode ter mudanças externas em torno de nós, e a gente pode ter mudanças internas dentro do nosso organismo. Alguém consegue me dar um exemplo de mudança externa que pode nos afetar? Uma mudança no ambiente em torno de nós? Vamos, por exemplo, temperatura, professor? Um ótimo exemplo é a temperatura. Temperatura, gente, quando ela vai mudando em torno de nós, por exemplo, ela vai caindo muito, o ambiente à nossa volta vai esfriando. Pode ter reflexos na nossa temperatura interna? Pode atrapalhar o nosso equilíbrio biológico? Pode. Eu posso, inclusive, congelar e morrer. Posso ter uma hipotermia, uma temperatura muito baixa. Assim como a temperatura muito alta também pode provocar em mim um choque térmico e levar à morte. Então, eu preciso me adaptar às mudanças do ambiente à minha volta. A questão é que essas mudanças externas, elas podem provocar alterações internas, e normalmente provocam, e o nosso organismo tenta se equilibrar. Quando ele consegue, olha, por exemplo, num ambiente de muito calor, o que você vai buscar fazer? Você não busca se refrescar de alguma forma? Tomar uma ducha, buscar uma ventilação, tirar a roupa. Você busca se refrescar de alguma forma. Assim como num ambiente que está muito frio, você busca se aquecer. Então, a mudança interna, ela provoca uma modificação também na gente. Qual que é essa modificação? Qual é o objetivo dela? Manter o nosso organismo funcionando de uma forma equilibrada. Quando o nosso organismo consegue, gente,
fazer isso de forma adequada, ou seja, a temperatura externa aumentou, mas o nosso organismo conseguiu manter a temperatura interna constante. A gente compensou esse aumento da temperatura externa e se manteve saudável. Só que pode acontecer da temperatura mudar e eu não conseguir compensar. Isso vai provocar falhas nessa compensação e dentro do meu organismo vai surgir uma doença ou uma disfunção. Então, o que é a doença, gente? É quando os nossos sistemas deixam de funcionar de forma harmônica. Quando eu perco esse equilíbrio. Se eu não consigo manter esse equilíbrio, eu tenho doença. Se eu consigo manter esse equilíbrio das minhas funções biológicas, eu permaneço no estado saudável. Lembrando que o nosso corpo tem o tempo todo que se ajustar a mudanças externas e a mudanças internas. E mudanças externas podem provocar mudanças internas também, que vão levar à doença, caso eu não consiga me adaptar. Se eu me adaptar, eu permaneço saudável. Vou dar um exemplo relacionado à pandemia. Nós temos uma pandemia acontecendo, né, um evento novo para a nossa geração, e essa pandemia mudou a forma como nós nos organizamos, né, mudou a sociedade, gerou crise, gerou uma situação nova. Essa mudança no ambiente externo, gente, provoca mudanças dentro de nós. Então, algumas pessoas conseguem se adaptar e elas permanecem saudáveis. Outras pessoas não conseguem se adaptar. E aí elas podem ter distúrbios na neuroquímica do cérebro delas. Isso vai se refletir numa alteração de humor. Elas podem começar a ficar patologicamente ansiosas ou depressivas. Então vai surgir nessas pessoas doenças, distúrbios depressivos ou distúrbios de ansiedade patológica. Por quê? Porque essas pessoas não conseguiram se adaptar, se ajustar a essa mudança no ambiente externo. As que conseguirem, elas continuam saudáveis, ou seja, elas se adaptaram a essa mudança externa. Não teve sobre elas um efeito capaz de desequilibrar a homeostase, de desequilibrar o equilíbrio nas funções biológicas dessa pessoa. Então, reparem que saúde e doença tem muito a ver com o equilíbrio das nossas funções biológicas. Por isso, por exemplo, se eu ingiro alimentos saudáveis, eu estou contribuindo para manter o equilíbrio das minhas funções biológicas. Agora, se eu só faço uma ingestão de uma dieta pouco saudável, eu estou contribuindo para mudanças internas, para desequilibrar as minhas funções biológicas. Se eu não bebo água, eu estou contribuindo para desequilibrar as minhas funções biológicas. Se eu mantenho meu nível de hidratação adequado, eu estou contribuindo para manter a homeostase das minhas funções biológicas. Tá bom? O nosso corpo tenta se adaptar e ele faz isso de uma forma maravilhosa. Ele usa inúmeros recursos. Uma pessoa que sai muito ao sol, que está se expondo ao sol constantemente, a nossa pele aumenta a produção de melanina, deixa essa pele mais pigmentada. Por quê? Porque a melanina é fotoprotetora. Então, para proteger esse indivíduo que está o tempo todo se expondo ao sol, a pele dele aumenta a produção de uma substância fotoprotetora, da melanina. A melanina é um protetor solar natural da nossa pele. Quanto mais você se expõe ao sol, mais escura a sua pele fica, porque ela está produzindo melanina para te proteger desse sol em excesso que você está tomando. Está vendo como o nosso corpo tenta se adaptar a essas mudanças, a esses Professor, Oi. desculpa interromper aqui, a Maria Eduarda. Um exemplo poderia ser as células que ficam, as células que oxidam o álcool, por exemplo, para não fazer tanto mal? Isso, por exemplo, quando o fígado, nós vamos estudar o fígado ainda nesse módulo, o fígado é um grande protetor do nosso corpo contra substâncias estranhas. Certo. Qualquer substância estranha ao nosso corpo que entre pelo trato gastrointestinal, antes de ir para os outros tecidos, ela passa pelo fígado. Isso acontece com medicamentos que a gente toma por via oral, acontece com o etanol, com o álcool.
um veneno, um pesticida que você ingira junto com um alimento, por exemplo, comer um morango lá que tinha um pesticida. Ele vai ser absorvido pelo seu trato gastrointestinal, mas antes de ir para os outros tecidos, ele passa pelo fígado. Entendi. No fígado nós temos células, justamente os hepatócitos, as células do fígado, estão ali para atacar essas substâncias estranhas e inativá-las, para que elas não nos façam mal. Então nós temos sim, no nosso corpo, células para metabolizar substâncias estranhas, solventes como o etanol, pesticidas como os carbamatos, com qual objetivo? Impedir que faça mal para as nossas outras células, para os nossos outros tecidos. O que melhor faz isso é o fígado. Mas é uma forma de se adaptar também ao ambiente. E olha como o nosso corpo faz isso bem. Já reparou que toma um medicamento a primeira vez? A primeira vez que você toma, por exemplo, o medicamento não, vamos ficar no álcool mesmo. A primeira vez que uma pessoa ingere álcool, ela repara que com uma quantidade muito pequena de álcool, ela fica muito embriagada. Verdade. Com o passar do tempo, ela aumenta a quantidade de álcool para ela ficar embriagada, porque ela já não consegue mais ficar embriagada com aquela quantidade que ela ficava no começo. O que mudou? O nosso corpo se adaptou. Ele começou a produzir mais substâncias para degradar esse álcool. Por isso que no começo, pouquinho álcool te deixava embriagado, porque você não tinha substâncias para degradar esse álcool. Com o tempo, você começa a produzi-las, o seu corpo se adapta, e agora ele consegue inativar uma quantidade maior de álcool. Por isso que aquela quantidade inicial já não é mais suficiente. Você beber mais, uma quantidade maior de álcool para você ter a mesma embriaguez que você tinha antes. Tá vendo? O corpo humano é incrível. Ele vai se adaptando, tanto que você vê que o medicamento, você toma o medicamento a primeira vez, ele faz um efeito maravilhoso. Só que o medicamento é uma molécula estranha ao nosso corpo. O nosso corpo faz de tudo para destruir o medicamento. Porque ele entende que é uma molécula estranha, que não faz parte do nosso organismo. Então, na primeira vez, o nosso corpo ainda não tem enzimas para destruir esse medicamento. Mas quando você continua tomando ele, o nosso corpo começa a produzir enzimas contra esse medicamento. Com o tempo, você nota que o medicamento já não faz mais o mesmo efeito. Aquela dose que você tomava já não faz mais o mesmo efeito. Por quê? Seu corpo aumentou as enzimas que são responsáveis por inativar esse medicamento. Verdade. Então, nós vamos nos adaptando. E nosso corpo tem várias ferramentas de adaptação. Né? O aprendizado mesmo é uma delas, né? Olha aqui, essa figura é a capa da nossa apostila de primeiro bimestre, só para vocês verem aqui, o sistema circulatório tem um papel muito importante na fisiologia humana, porque ele integra os demais sistemas. Então, as substâncias que são absorvidas pelo trato gastrointestinal caem no sangue. O sangue distribui ela para os tecidos. O oxigênio que os pulmões captam vai para o sangue, que também vai ser distribuído nos tecidos. Os nutrientes que estão no sangue passam para os músculos, para eles conseguirem trabalhar, né, contrair e relaxar. São as funções dos músculos, para fazer movimento. E as excretas que os músculos geram, eles devolvem para o sangue. Toda a sujeira que tem no sangue vai ser filtrada pelos rins. Então, as excretas são retiradas do sangue pelos rins. Os rins produzem urina e jogam essa urina para fora do corpo, levando as excretas que estavam no sangue. Por que tinha excreta no sangue? Porque os tecidos produziram. São produtos do metabolismo que têm que ser jogados fora. Ácido úrico, ureia, creatinina, tudo isso vai embora aqui na urina. Olha o sistema reprodutor. Ele também troca hormônios com o sangue, né? Se você pegar o sangue de uma mulher, você vai ver altas concentrações de estrogênio e também de progesterona no sangue da mulher. Mas onde é que está sendo produzido esse estrogênio e essa progesterona? Nos ovários dela. Então, é produzido no ovário e é lançado no sangue. E esses hormônios femininos agem por todo o corpo da mulher. Então, repare que o sistema circulatório tem essa função integrativa. Tá? Ele leva informações de um sistema para o outro, de um órgão para o outro. E é um dos nossos sistemas mais importantes. A gente vai ter
um momento aí do segundo trimestre, nós vamos estudar sangue. Essa figura aqui é só para mostrar para vocês, gente, que as nossas células, elas estão em meio líquido. Tá? Então, há líquido em volta das nossas células, e as nossas células fazem troca com esse líquido. Então, a nossa célula, normalmente, a troca é o seguinte: a célula pega nutrientes do meio externo, do líquido extracelular, ela pega nutrientes para ela manter o seu metabolismo, a sua produção de energia. E ela devolve para esse meio produtos do seu metabolismo, que podem ser excretas, podem ser metabólitos importantes para o nosso corpo. Então, pensa o seguinte: o neurônio ele capta nutrientes do meio, por exemplo, aminoácidos. Ele usa esses aminoácidos para produzir neurotransmissores. Depois ele libera esses neurotransmissores de volta no meio, durante as sinapses. Uma célula hormonal, vamos pensar na nossa tireoide, uma célula da nossa tireoide, ela pega iodo do meio. Ela precisa do nutriente iodo para produzir os hormônios tireoidianos. E depois ela libera os hormônios tireoidianos na nossa circulação sanguínea. Eu quero sempre que vocês pensem nas nossas células como estruturas vivas muito dinâmicas, que trocam substâncias com o meio à sua volta. O que uma célula vai sempre precisar, gente? O que ela está sempre pegando do meio para se manter viva? O que uma célula está sempre captando do meio para se manter metabolicamente ativa, para continuar produzindo energia? O que eu nunca posso parar de fornecer para as minhas células? Seria, no caso, oxigênio, professor? Oxigênio, água, minerais, vitaminas, isso, Tainara. Nutrientes. Eu englobo todas essas substâncias num único grupo, nutrientes. Minhas células precisam de nutrientes. Precisa de glicose, precisa de oxigênio para produzir energia, precisa de vitamina, precisa de mineral, precisa de aminoácido, precisa de um grande grupo de substâncias que a gente chama de nutrientes. Elas usam esses nutrientes para manter o seu metabolismo, para se manter metabolicamente ativas, para produzirem energia. E, em troca, elas devolvem, né, como elas são metabolicamente ativas, elas produzem excretas, que elas jogam de volta para fora da célula. A célula não pode acumular ureia dentro dela, nem ácido úrico, porque isso vai prejudicar a célula. Então, essas excretas do metabolismo, ela joga para fora. Essas excretas vão para o sangue e o rim filtra. A mesma coisa acontece com os produtos do metabolismo. Nem tudo que uma célula produz, gente, é excreta. Excretas são aquelas substâncias que não têm mais utilidade, elas têm que ser jogadas fora do corpo. Mas nem tudo que um tecido produz é excreta. Algumas substâncias que o tecido produz são substâncias importantes, como, por exemplo, as células hormonais. Elas produzem hormônio e elas liberam hormônio. Então, aqui, o ovário feminino está liberando estrogênio e progesterona, que são hormônios importantes para a fisiologia da mulher, não são excretas. Excretas são produtos do metabolismo das células que não têm mais utilidade. Elas têm que ser filtradas do sangue e eliminadas na urina ou nas fezes. Tá bom? Reparem, gente, nesse slide aqui, eu gosto muito desse slide, que ele mostra para nós como as nossas células são diferentes. Nós temos células muito pequeninas, como, por exemplo, uma hemácia, ou um espermatozoide. Temos células bastante simples, ó, arredondadas aqui, ó, como um glóbulo branco, um leucócito. Temos células absolutamente especializadas. Olha a célula muscular. Ela é alongada, ela é esticada, ela é uma fibra, e ela tem a capacidade de se contrair. Olha o adipócito. O adipócito nada mais é do que uma célula que armazena gordura. Ele quase não tem mais citoplasma. O citoplasma dele está ocupado por uma grande gotícula de gordura. É uma célula de armazenamento. E olha a mais especializada das nossas células, a mais exótica, a mais diferente, o neurônio. Olha como o neurônio se especializou. Lá no comecinho ele foi uma célula tronco, igual essa daqui, ó. Uma célula bem
simples. E olha o nível de especialização que o neurônio chegou. Se torna uma célula absolutamente diferente das demais, cheias de projeções. Isso aqui é uma única célula, gente, é um único neurônio. Só que ele desenvolveu uma árvore dendrítica, um axônio, ele adquiriu esse formato estrelado, né, de um neurônio, que é a mais especializada das nossas células. E grande, né? Olha o tamanho de um neurônio, ó, de 300 a 400 micrômetros. Enquanto que um espermatozoide só tem 5 micrômetros de tamanho. Repare que o espermatozoide é muito menor, né, que uma célula muscular e muito menor que um neurônio. Então, quando a gente estuda a fisiologia humana, fica claro para nós, ó, que os nossos tecidos têm funções diferentes, porque olha como as células que os formam são diferentes. Não dá para dizer que o tecido muscular tem a mesma função do nervoso. Ó. As células que formam o tecido muscular e o tecido nervoso são absolutamente diferentes. E por que elas são diferentes? Porque elas têm funções diferentes. Essa aqui, ó, vai contrair e gerar movimento. Essa aqui vai transmitir impulsos nervosos. Então, são funções diferentes. Essa aqui vai armazenar gordura. Então, para funções diferentes, formas celulares diferentes. E aí a gente chega finalmente no sistema digestivo. Como eu falei para vocês, todo esse conjunto de estruturas, nós vamos passar por todas elas. O sistema digestivo começa na boca e termina no ânus. Mas o sistema digestivo nada mais é que uma rede de tubos. Da boca, o alimento passa pela faringe e vai ao esôfago. O esôfago conduz esse alimento até o estômago. O estômago é uma bolsa ácida, onde esse alimento vai ser dissolvido e passa para o intestino fino. O intestino fino é uma longa rede de tubos que vai desembocar no intestino grosso, e do intestino grosso a gente passa ao reto, e do reto os restos alimentares são eliminados na forma de fezes. Da boca ao ânus, nós estamos falando numa rede de tubos de aproximadamente 10 metros de comprimento. Da boca ao ânus, 10 metros de tubo. Então, os alimentos passam por essa tubulação e, à medida que passam por essa tubulação, vão sendo digeridos. O que sobra deles, o que nós não fomos capazes de digerir, é eliminado nas fezes. Tá ok? Então, a digestão é um processo de transformação do alimento que acontece enquanto o alimento passa por essa rede de estruturas. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino fino e intestino grosso. Nós vamos ver cada uma dessas estruturas. Como eu disse para vocês antes, ó, na anatomia vocês possivelmente já viram essas estruturas. Agora vocês vão ver como elas funcionam. O que o estômago faz com o alimento? E o intestino grosso? O que o pâncreas faz na digestão? E o fígado? Qual o papel do fígado na digestão? E da vesícula biliar? Qual que é a diferença do funcionamento do intestino fino para o intestino grosso? Vão ver que é radicalmente diferente. O estômago faz uma coisa, o intestino fino faz outra, o intestino grosso faz outra. Cada um com uma função super importante na nossa digestão. Olha as glândulas salivares, vão produzir a saliva na boca. Também são glândulas aqui, ó, anexas ao trato gastrointestinal. Então, o trato gastrointestinal é uma rede de tubos de 10 metros de comprimento, e a essa rede estão ligadas glândulas anexas, as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. São 3 glândulas que são anexas ao trato gastrointestinal, que é uma rede de tubos. A diferença é que essa rede de tubos vai mudando de nome. Aqui na garganta ela chama faringe, depois vira esôfago, estômago, intestino fino, que tem 3 partes, né, duodeno, jejuno e íleo. Depois intestino grosso, com o seco e os cólons, até o reto e, por fim, o ânus, que é o último esfíncter do trato gastrointestinal.
enquanto o alimento passa por essas estruturas, gente, ele vai sofrendo um processo de quebra. Primeiro, física. A quebra física do alimento se dá na boca, por meio da mastigação. Já a quebra química do alimento acontece no estômago, em que o ácido dissolve o alimento. Como é que o alimento chega no estômago, gente? Em pedaços, né? Em pedaços sólidos. Maiores ou menores, dependendo de quão boa foi a nossa mastigação. Quem mastiga muito bem o alimento, ele chega aqui uma papa, já bastante amassado. Quem mastiga mal, o alimento chega aqui ainda inteiro, né? Em pedaços grandes. O ácido do estômago dissolve, e a partir da boca, as enzimas presentes na saliva, as enzimas do suco gástrico, do suco pancreático, vão quebrar esses nutrientes, esses macronutrientes, e transformá-los em moléculas menores que nós vamos ser capazes de absorver. E a gente absorve essas moléculas do intestino fino para dentro da nossa corrente sanguínea. Tranquilo, gente, com essa ideia de que por que eu preciso desse sistema digestivo? Eu preciso dele porque as moléculas das quais nós nos alimentamos são grandes demais para serem absorvidas. Eu preciso quebrá-las em moléculas menores para eu conseguir absorver. Então, eu como moléculas muito grandes, o meu processo digestivo quebra elas em moléculas menores, e essas moléculas menores eu absorvo. E elas vão para a minha corrente sanguínea. Vocês conseguem me dizer do que nós nos alimentamos? Quais são os principais grupos de moléculas dos quais nós nos alimentamos? Hein? Que tipo de molécula, gente, nós ingerimos quando nos alimentamos? Sim, Maria, não cheguei a sua pergunta. Nossos tecidos são formados por células diferentes e cada uma delas com funções diferentes. Cada tecido tem sua célula principal, como, por exemplo, o tecido nervoso tem o neurônio como célula principal, mas não é a única. Existem outros tipos de células do tecido nervoso, cada uma com sua função. A micróglia tem uma função, os astrócitos têm outra, as células ependimárias têm outra, mas o neurônio é a célula principal. Normalmente o tecido tem uma célula principal e tem outras células acessórias, cada uma desempenhando uma função diferente. Sim, ácido úrico alfa é um problema. Vocês vão ver em patologia, tá? Isso aqui, excesso de ácido úrico forma cristais, especialmente nas articulações. E aí provoca uma inflamação articular muito dolorosa, chamada gota. Não, a má mastigação vai dificultar a digestão do alimento, mas não necessariamente vai provocar gastrite. A gastrite tem outras causas, como, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios por longos períodos, ou estresse, são motivos para surgimento de gastrite, ou a ingestão de alimentos muito ácidos também. Ó, o Lucas colocou aqui, glicose. Sim, nós nos alimentamos de carboidratos, né, dos açúcares, lipídios, as gorduras. Camila falou de proteínas. Então, ó, carboidratos, proteínas, gorduras. Ó, a Laura lembrou do sódio. O sódio é um mineral, dentre muitos que a gente precisa ingerir na nossa dieta, né? Ótimo. Vocês têm uma ideia de nutrientes que a gente ingere. Então vamos lá, são eles mesmos. Ó, esses são os nutrientes que nós precisamos ingerir quando nos alimentamos. Então, o nosso alimento, a nossa alimentação diária tem que nos fornecer vários tipos de vitaminas
Coloquei aqui alguns exemplos, A, B, C, D, E, K, tem vários tipos de vitaminas. A nossa alimentação diária tem que nos fornecer minerais. Coloquei aqui alguns exemplos, ó, sódio, potássio, cálcio, zinco, ferro, iodo. Teríamos muitos outros para colocar aqui. Repararam que vitaminas e minerais eu coloquei em vermelho? Por qual motivo, gente? Vitaminas e minerais não precisam ser digeridos, tá bom? Vitaminas e minerais não precisam ser digeridos. Por quê? Porque eles já são micronutrientes. Do jeitinho que você ingere a vitamina A, ela vai ser absorvida no seu intestino. Sódio, potássio, cálcio, zinco, ferro, iodo, todos os minerais, eles também não precisam ser digeridos. A gente já absorve eles do mesmo jeito que a gente se alimenta. Eles já entram no nosso organismo, na nossa boca, pronto, na forma já prontas para serem absorvidos. Eles já são micronutrientes. Então, não faz sentido eu falar, gente, em processo digestivo de vitaminas, nem em processo digestivo de minerais. Vitaminas e minerais não precisam ser digeridos. Olha aqui, ó. A digestão, nós acabamos de falar, é um processo de quebra de macronutrientes em moléculas absorvíveis pelo trato gastrointestinal. Vitamina e mineral já está na forma absorvível, tá? Eles não são macronutrientes. Eu não preciso quebrá-los por um processo digestivo, tá ok? Não faço digestão de vitamina e mineral. Vitamina e mineral já entra no nosso organismo pronto para o nosso corpo. O que eu vou precisar digerir, gente? Quem são as moléculas grandes que eu vou precisar digerir? São esses 4 grupos de moléculas aqui, ó. As proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos. Proteína a gente também pode chamar de polipeptídeo. É um sinônimo de proteína, tá? Proteína ou polipeptídeos são a mesma coisa. Os carboidratos eu posso chamar de polissacarídeos ou de açúcares. Tá? Então, carboidratos são os açúcares ou polissacarídeos. Lipídios são moléculas insolúveis em água. Eu posso chamá-los também de gorduras ou de óleos. Tá? São sinônimos de lipídios. Gorduras ou óleos. E, por fim, ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos que estão presentes na nossa dieta? DNA e RNA. Ora, eu não falei que a gente come células, gente? A gente não come células vegetais, por exemplo, célula de fungo, célula de outros animais. O núcleo de todas as células tem DNA. Então, quando eu estou ingerindo células de tecido vegetal, eu estou ingerindo moléculas de DNA e moléculas de RNA, que são muito grandes, eu não consigo absorvê-las, eu preciso quebrá-las para conseguir absorvê-las. Vocês sabem o motivo, gente, de eu precisar... Isso aqui é uma coisa que vocês poderiam estudar, tá? Pesquisar, para vocês entenderem qual é o objetivo de eu consumir cada um desses grupos de alimentos. Vamos começar com o carboidrato. Por que tem que ter carboidrato na nossa dieta? Por que tem que ter polissacarídeos, açúcares? Qual é o motivo? Professor, Oi. fornecer energia, forma de glicose, questão de respiração celular. Isso, energia. Carboidratos, gente, são nossa fonte primária de energia. As nossas células vão dar preferência para produzir energia usando carboidratos. Então, lá na respiração celular, a célula pega a glicose na presença de oxigênio, quebra essa molécula de glicose e libera energia, formando ATPs. Adenosina trifosfato, que é uma forma de a gente armazenar energia. Então, carboidratos, polissacarídeos e açúcares, que são sinônimos, tá? Tudo a mesma coisa. Nós ingerimos essas moléculas porque a gente produz energia.
o principal carboidrato que nós precisamos é a glicose. Só que a gente não come glicose, sabiam disso? A gente come uma molécula de glicose gigantesca, chamada amido. O amido é a principal fonte de glicose da nossa dieta. Olha aqui um exemplo de molécula de amido. Ó. Uma molécula de glicose, isso aqui é uma molécula de glicose, ó, ligada em outra, que se liga em outra. Aqui, eu estou representando uma molécula de amido com quantas moléculas de glicose? Quantas moléculas de glicose estão formando essa molécula de amido? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, gente, é só um pequeno pedaço de uma molécula de amido. Sabe quantas moléculas de glicose formam uma molécula de amido? Cerca de 1000. Então, o amido é uma molécula imensa, com 1000 moléculas de glicose, ó, ligadas umas às outras. Ó, uma glicose ligada na outra. Então, a gente não ingere glicose, a gente ingere grandes polímeros feitos de glicose. O que é a digestão de carboidratos, então? É quebrar essas ligações. É separar uma glicose da outra. Dessa forma, eu libero moléculas de glicose livres. Essas moléculas de glicose isoladas, ó, quando eu quebrar essa ligação, essa e essa, eu separo essas moléculas de glicose. E elas, separadas, eu absorvo no meu intestino. A molécula inteira de amido, esse grande polímero de glicoses, para mim é impossível absorver. Mas eu ingiro o amido, quebro as ligações químicas entre as glicoses, separo as glicoses e eu vou absorver lá no intestino glicoses. Tá bom? A gente não se alimenta de glicose, a gente se alimenta de grandes polímeros de açúcares, de glicoses. A digestão quebra essas moléculas de amido até gerar glicoses livres. E essas glicoses livres é que a gente absorve. A mesma coisa para os lipídios. Olha aqui um lipídio, gente, uma gordura. Quando a gente ingere aquela gordurinha da picanha, quando a gente ingere óleo de cozinha, óleo de soja, azeite, nós estamos comendo essas moléculas aqui, ó. Está entrando na nossa boca essas estruturas. Os óleos, as gorduras, são formadas por essas estruturas. Reparem, ó, que eu tenho uma cadeia, uma segunda cadeia e uma terceira cadeia carbônica ligadas no glicerol. Por isso que as nossas gorduras, gente, são chamadas de ó, 1, 2, 3. Triglicerídeos. Por quê? Porque são 3 moléculas ligadas numa molécula de glicerol, que é um álcool. Por isso que a gente chama as nossas gorduras, os óleos, de triglicerídeos. Essas 3 cadeias que estão ligadas no glicerol, elas se chamam ácidos graxos. Então, o que é uma gordura? 3 moléculas de ácidos graxos diferentes ligados numa molécula de glicerol. Essa molécula aqui é grande demais para ser absorvida. Essa é a gordura que a gente ingere, mas ela é grande demais para ser absorvida. Por isso, a nossa digestão precisa quebrá-la. E quebra aqui, ó. Aqui e aqui. O que é o processo digestivo das gorduras, então? É arrancar do glicerol os 3 ácidos graxos. Por quê? Os ácidos graxos separados eu consigo absorver lá no meu intestino. O glicerol eu também absorvo. Essa molécula inteira não é absorvível. Ela passa direto e vai embora para as fezes. Como eu preciso absorver lipídios, gorduras, o nosso sistema digestivo produziu enzimas que separam aqui, ó, o ácido graxo do glicerol. E aí, para cada lipídio que eu quebro, para cada triglicerídeo que eu quebro, eu gero uma molécula de glicerol livre e 3 moléculas de ácidos graxos isoladas. Alguém sabe como é que se chama isso daqui, ó? Essa dupla ligação?
Alguém sabe? Essa dupla ligação a gente se chama insaturação, tá? Reparem, ó, que eu tenho ácidos graxos que não são insaturados. Não tem dupla ligação. E eu tenho ácidos graxos, ó, como o ômega 9, o ácido oleico, que tem uma insaturação. Então, eles são ácidos graxos insaturados, porque eles têm duplas ligações. Sabe qual é a diferença, gente? Olha que legal. Os animais, as gorduras de animais, os ácidos graxos são desse tipo aqui, ó, sem duplas ligações. Por isso que a gordura animal é saturada, sólida à temperatura ambiente. Você pega a gordura da picanha, ela solidifica em temperatura ambiente. Você come uma costela de vaca, você nota que quando o seu prato volta para a temperatura ambiente, a gordura fica sólida. Por quê? Os ácidos graxos que formam as gorduras dos animais são desse tipo aqui, ó, saturados, não tem dupla ligação. Se vocês repararem, quando a gordura, quando o lipídio é de origem vegetal, como o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de girassol, o azeite, o óleo de coco, quando a origem da gordura é vegetal, ela fica líquida à temperatura ambiente. As gorduras vegetais, diferentes das animais, são líquidas em temperatura ambiente. Por quê? Porque os ácidos graxos que formam as gorduras vegetais são insaturados, eles têm insaturações, ou seja, ligações duplas. Essas ligações duplas fazem dos óleos vegetais líquidos à temperatura ambiente, enquanto que os óleos, as gorduras animais, são sólidas em temperatura ambiente, porque os ácidos graxos não têm insaturação. Esse triglicerídeo aqui, ó, claramente é um triglicerídeo vegetal. Por que vegetal? Porque ele tem dois ácidos graxos com duplas ligações. Se ele é vegetal, gente, ele é líquido ou ele é sólido à temperatura ambiente? Essa gordura aqui do nosso exemplo. Líquida ou sólida à temperatura ambiente? Repete a pergunta, professor, por favor. Ó, repara que essa gordura que eu estou mostrando para vocês, a estrutura aqui, esse lipídio, ele tem 3 ácidos graxos, mas 2 deles, ó, tem duplas ligações. Eu Certo. quero saber, ele é de origem, então, vegetal ou animal, se ele tem duplas ligações? Ele é da origem vegetal. Vegetal. E se ele é vegetal, ele é um óleo líquido à temperatura ambiente ou ele é uma gordura sólida? Líquido. Óleos líquidos. Então lembrem sempre que os vegetais produzem gorduras que são insaturadas, têm duplas ligações e por isso são líquidas à temperatura ambiente. Basta lembrar que todos os óleos vegetais que a gente conhece são líquidos à temperatura ambiente. Já os animais, a gordura animal, ela só possui ácidos, ela não possui isso aqui, ó. Todos os ácidos graxos de uma gordura animal são saturados. Ou seja, não tem duplas ligações. Por isso, eles são sólidos à temperatura ambiente, forma aquela gordura esbranquiçada, dura, sólida à temperatura ambiente. Por quê? Porque os ácidos graxos são saturados. Tá certo? Eu vou pedir para vocês, gente, só colocarem, agora que nossa aula terminou, só digita para mim aqui o seu nome, aqui no chat, e o seu curso na frente. Pode ser só o nome e sobrenome, por exemplo, Maria Eduarda, odontologia. Bom, isso, ó, Tainara Araújo, odontologia, só assim. Põe aqui para mim o nome e o curso. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou mandar a apostila, daqui a pouco lá no grupo vai estar o valor dela, tá? Vou mandar ela aqui pro rapaz da Xerox.
Obrigado, Maria. Até mais. Até a próxima. Professor, Oi, você pode responder uma pergunta, fazendo favor? pode falar, Isabel. Só reforçando a pergunta da minha colega Samira, por que as gorduras insaturadas são mais saudáveis do que as saturadas? Não existe isso. Gordura saturada e insaturada são necessárias para o nosso organismo. A questão é quantidade. Então você tem as gorduras. A questão é que muitas vezes a gordura animal é mais rica em colesterol que a vegetal. Então, quando você tem um consumo excessivo de gordura animal, você pode ter um aporte muito grande de colesterol. E um excesso de colesterol no organismo, não é que o colesterol seja nocivo, não, ele também é muito importante para o nosso organismo. Mas em excesso, ele pode gerar o ateroma, que é uma doença bastante perigosa nas nossas artérias. Então, a gordura animal tem esse pormenor dela ser muito rica em colesterol. Não significa que a vegetal também não tenha colesterol. Tem também, só que normalmente em menor quantidade. Então, normalmente, os nutricionistas indicam óleos mais pobres em colesterol, né, e que também sejam mais ricos em outros nutrientes. Por isso que o nutricionista gosta muito de azeite, porque azeite é um óleo vegetal, rico em outros nutrientes e mais pobre em colesterol que as outras gorduras. Estranhamente, no Brasil, há um movimento estimulando o consumo de banha de porco, como se a banha de porco fosse extremamente saudável, o que é uma grande de uma bobagem. A banha de porco é uma gordura animal, então ela é rica em colesterol. Então, consumir os alimentos em banha de porco aumenta a quantidade de colesterol que você está ingerindo, comparativamente do que você produzir os alimentos, preparar os seus alimentos com gordura vegetal. Mas a grande questão aí é quantidade, Isabela. Se você reparar, por exemplo, se você não sei se você tem uma air fryer na sua casa, mas se você tiver uma air fryer, você vai reparar que quando você prepara uma carne, por exemplo, a quantidade imensa de gordura que sai de dentro dela. Então, no próprio tecido animal ali já tem bastante gordura. E aí você ainda faz ele imerso em outra gordura quando você faz uma fritura, né? Isso faz com que o aporte de gordura que você ingere fique sendo muito alto. É o excesso que é o problema. Mas tanto gordura animal quanto gordura vegetal consumidas de forma moderada não fazem mal a ninguém. O problema é o excesso. Ah, certo, professor. Obrigada. A gordura que é perigosa é a gordura trans. O que é a gordura trans? Era uma gordura vegetal, ou seja, líquida, a temperatura ambiente, e tinha aquelas insaturações, aquelas duplas ligações. Aí, num processo industrial, você rompe aquelas duplas ligações e faz aquela gordura vegetal virar uma gordura saturada, sem duplas ligações. Só que você fez isso artificialmente em laboratório. Aí aquela gordura vegetal que era um óleo, ela fica sólida em temperatura ambiente. De quem que eu estou falando, gente? Qual que é uma gordura que é sólida à temperatura ambiente, mas que a origem dela é um óleo, uma gordura líquida? As margarinas. Então, as famosas gorduras trans, porque elas eram óleos vegetais, líquidos à temperatura ambiente, foram artificialmente saturados, ou seja, as ligações duplas foram quebradas e se transformaram em gorduras sólidas à temperatura ambiente, por um processo industrial de saturação. Essas gorduras são chamadas gorduras trans, e vários estudos relacionam essas gorduras a problemas de saúde. Então, essas gorduras trans não são nada saudáveis. Certo, professor. Obrigada. Nada. Pior ainda que seja mais gostoso, Thaisa, porque daí come mais ainda
ingere ainda mais calorias, mais gorduras e acaba alterando o lipidograma e ganhando peso, né? E realmente fica mais gostoso mesmo.